Hoje o Café com a Mais é com a Sara, Personal Organizer. Sara, conta um pouquinho pra gente quando isso começou, quem é a Sara? Oi, David, tudo bem? Muito bom estar aqui. Legal. Então, comecei a pensar em migrar de carreira em 2019, e aí pensando, a vida começa aos 40, não é? E foi bem certo. Então, no dia que eu estava fazendo meus 40 anos, estava no meu primeiro projeto pago, vou dizer assim, mas fiz minha formação em 2019, venho de uma faculdade de economia, sempre trabalhei na área comercial e financeira dentro de empresas, mas precisava fazer algo diferente e para mim e que eu gostasse. Legal. Sara, vamos começar pelo básico então. Conta pra gente o que realmente faz uma personal organizer. Tudo que precisa de organização a gente pode atuar. Então, desde casas, empresas, até existem algumas profissionais que trabalham com, eles chamam de boat organizer. Então, elas organizam embarcações, aqui a gente sabe aqui na Marina, né? Ali em Balneário, né? Balneário. E tem muitos que atuam ali. Quem está mais ali nesse meio, né? Que entende mais das necessidades. Mas é um campo muito vasto. E aí, tudo que precisa de organização a gente consegue atuar. Então, o casal está grávido, né? Então, daqui a pouco vai chegar um bebê. Então, eles precisam se organizar para receber, porque é uma rotina nova, tudo novo. Então, a gente vem para trazer essa organização. E não é dobrar, colocar as coisas no lugar, é realmente organizar aquilo. O que a gente antes, né? O que a gente normalmente faz em casa, a gente arruma, né? A gente, com a organização, é realmente pensar num todo, na praticidade. Deixar tudo mais funcional. Legal. Sara, tem essa situação que às vezes algumas pessoas podem pensar, para eu contratar uma personal organizer significa que eu estou tendo minha testagem de bagunça, a casa tem que estar bagunçada. Mas na verdade a gente sabe que não é bem assim, né? Não. Então quem pode se beneficiar da personal organizer, desse serviço? Nesses mais de 4 anos que eu já venho atuando, vou dizer para ti, acho que, 5 dos meus clientes realmente tinham bagunça. Todas as outras, elas já eram arrumadinhas, né? Elas tinham uma certa organização ali na casa, a maioria delas tem empregada ou diarista uma ou mais vezes na semana, e elas têm uma organização em si. Então, a maioria delas quer algo a mais na organização, realmente precisa que as coisas fluam melhor no dia a dia. E sim, quem tem bagunça também, porque às vezes tu perde o controle, né? Perdi a mão, perdi o controle da minha casa, não me acho mais aqui. E eu vejo que na maioria das vezes, realmente, quando elas têm empregados. Então, é alguém fazendo e daqui a pouco as coisas que eu costumava deixar aqui estão em outro canto. Então, eu chego com a organização, treino a pessoa que faz ali o serviço para ela e devolvo o controle para ela, vamos dizer assim, né? Para cliente que me contrata. Legal. Aproveitando aqui que a gente não tem esse rótulo aí de ser bagunçado, deixa eu te fazer uma pergunta. Faz empresa também? Ou seria só casa? Como é que funciona? Faço. Não adianta, né? Tudo por onde a gente passa, a gente carrega uma bagagem, a gente traz a experiência. Então, por eu ter passado por empresas do ramo têxtil, metalúrgica, papel, plástico, e realmente trabalhava sempre na área comercial ou na área financeira, mas eu gostava de me inteirar de tudo que acontece na produção para eu ter, né, como argumentar e como explicar as coisas para o cliente. Então, eu tenho essa prática, né, essa vivência dentro de indústrias, tanto com a parte documental, vamos dizer assim, e rotinas, mas a parte fabril também. Então, sim, eu posso ajudar a organizar a questão de layout dentro de fábricas até um certo ponto, né? Porque depois disso precisa de um engenheiro de produção, realmente alguém mais capacitado. Mas até um certo ponto, comércios, bem tranquilo também, já atuei em comércios, mas também já organizei uma metalúrgica. Que legal. Mas aí na parte documental mesmo, então arquivo morto, almoxarifado, expedição, que precisa realmente ter uma organização, né, ter uma organização, porque o dinheiro da empresa está no estoque, né? Que legal. Sara, deixa eu fazer uma pergunta. Falando em momento certo, os melhores momentos, se alguém vai se mudar, por exemplo, é um momento ideal para contratar uma personal organizer, para deixar tudo isso pronto? Porque a gente aqui na Mazda fala muito de se organizar, ter esse cuidado com mudança e tal, mas faz sentido se programar para ter essa contratação nesse momento? Sim, é o meu carro-chefe, realmente, a organização de mudanças, né? E a gente vê assim que
Primeiro assim, eles estão entrando numa casa nova, já muda a rotina em si, porque a casa nova aqui não é mais igual como era a casa antes. Acaba dando ali uma pequena confusão, né? E realmente tu conseguir entrar nessa casa nova com organização e contratar um personal organizer para fazer isso vai facilitar principalmente na transição, porque imagina, né? A gente sabe que mudança é estresse, né? E aí, se tem criança, se é, sei lá, um empresário que ele não pode faltar e ele tem que estar com a cabeça boa ali pro seu trabalho, né? Então, um médico, né? Imagina, ele tá passando ali por uma mudança, ele não pode ter esse luxo de ficar com a cabeça cheia pensando em outra coisa. Ele realmente precisa estar 100% pro trabalho dele. Por isso que eu foco realmente mais nesse público. Sara, deixa eu te perguntar, um dos medos de alguém que acumula algumas coisas e tal, vou contratar uma personal organizer, ele vai jogar minhas coisas fora, não vou achar mais, vai desapegar. Isso acontece? Tem esse mito realmente de que a gente chega e joga as coisas fora. Ela vai jogar minhas coisas fora. Eu não jogo nada fora. Eu tenho uma conversa com a cliente num certo ponto e na maioria das vezes elas não conseguiram realmente fazer esse descarte antes. Quando eu falo descarte, eu nem jogar fora, né? Então, às vezes é doar alguma coisa para alguém. Até a gente tem agora, né, uma onda legal de muitos brechós aí, fazer uma renda extra, colocar essas coisas para vender, ou até em marketplace, né, tudo mais. Mas eu não jogo nada fora. Então, a partir do momento que ela diz, Sara, sei lá, o que tu vê que tem bolinha, né? Normalmente quem me contrata são as mulheres, na grande maioria, né? O que tu vê que tá com um aspecto, mais ou menos, tu deixa de lado. E esse é o meu combinado. Eu sempre deixo de lado e elas olham ou de noite ou de manhã antes de irem trabalhar, porque na maioria das vezes elas não estão comigo ali. Mas existem casos que sim, que elas ficam comigo, porque elas gostam realmente desse assunto de organização, e aí a gente já vai trocando figurinha durante o processo. Ou às vezes até eu gosto de perguntar se elas não conseguiram fazer o descarte antes, né? Qual numeração que tu tais hoje? Porque na maioria das vezes realmente tem uma ou outra peça que tá pequena, que tá grande, ou porque ela emagreceu, ou porque ela engordou. E aí eu já deixo isso separado também. Se ela não me pontuar nada, de qualquer forma eu já deixo separado peças que tá faltando botão, que tem alguma costura aberta, alguma coisa assim, para ela então levar para uma costureira, fazer alguma coisa com aquilo. E falando de dispensa ou de remédios, eu olho a validade de tudo e também deixo de lado. Ela depois define se ela vai voltar isso para o consumo, o que ela vai fazer com isso. Mas eu não tiro nada da casa dela. Legal. Sara, vamos falar aqui sobre valores. Talvez é algo que se tem muito esse mito, que vou gastar um monte, não é para mim e tal. Mas eu acho que até uma realização pessoal, né, para muitas pessoas, de conseguir entrar em casa, tá tudo no seu devido lugar e tal. Então, quando a gente fala sobre preço, o que seria o investimento, mais ou menos? É sobre serviço, é sobre hora, ou cada serviço acaba tendo um orçamento diferente? Fala um pouquinho pra gente. O que vai influenciar no valor é o tempo que eu vou ficar dentro da casa da cliente. Existem algumas coisas que a gente consegue fazer para diminuir esse tempo. Por exemplo, que nem eu falei para ti, tem casos que a cliente gosta de ficar junto. E aí tem casos que elas gostam da organização. Então, o que eu faço? Eu já vou... Porque assim, primeiro, no final do meu trabalho, eu ensino ela ou a funcionária dela, como eu dobrei aquilo, mas eu não faço nada aquelas dobras mirabolantes que a gente vê na internet, né? Sim. Mas eu ensino porque ela precisa aprender a manter aquilo, porque o meu serviço foi bem feito se depois que eu saí, ela continuou a manter essa organização, né? Então, vamos lá. Se a cliente ou se a funcionária dela, se alguém da casa ficar ali comigo e ajudar na questão de dobras e tudo mais, porque é isso que toma muito tempo, né? Porque se eu for organizar um closet, um roupeiro, cada peça de roupa, cada meia passa pela minha mão. Então, se tem alguém ajudando a fazer aquilo para diminuir esse tempo, já, consequentemente, vai diminuir o valor também. Se eu não precisar fazer a limpeza, eu não faço limpeza geral, mas eu não posso devolver alguma coisa para uma prateleira se ela está suja, então eu faço essa limpeza fina. Mas se alguém já fez isso antes, fez essa limpeza, também já facilita para mim, porque às vezes, né, tem ali no cantinho alguma coisa e
como eu já sou do detalhe, eu não consigo deixar Sim. aquele detalhezinho sujo ali, né? E também outra questão é que dá para ir fazendo por cômodos, né? Então, a pessoa, Sara, faz o orçamento para mim da casa inteira ou de somente um outro cômodo. Eu posso fazer então esse orçamento por partes e a pessoa vai indo. Eu sugiro que faça primeiro o que dói mais, né? Onde o calo aperta mais. Então, sei lá, minha bagunça maior está na despensa, não estou conseguindo me organizar para fazer meu almoço e tudo mais. Então, sempre sugiro que a gente comece onde o calo aperta mais. Entendo. E falando de valores, então assim, eu posso ficar, já aconteceu de eu fazer uma mudança completa, né? Organizar uma casa completa pós-mudança em 1 dia e meio, assim como eu já fiquei organizando somente um closet feminino em 5 dias. Então os valores variam primeiro, né? Como eu falei antes, por causa do tempo e conforme o deslocamento também, né? Tudo que eu tiver de despesas extras. Aqui em Indaial, por exemplo, hoje a minha diária está em R$600. Tá, Sara, o que tu faz em uma diária? Como eu falei antes, é um serviço muito minucioso e muito detalhado. Se fosse simples, vamos dizer assim, a gente em casa, né, a cliente que me contrata ou a empregada dela conseguiria fazer. Realmente não é algo simples, porque não é só dobrar e colocar ali. Tem muita coisa pensada ali. Por exemplo, um closet, um roupeiro de casal leva em média 2 a 3 dias. É uma média, assim. Mas como eu falei, eu já cheguei a organizar uma casa completa em 1 dia e meio. Tudo depende do padrão de consumo e de apego que as pessoas têm às suas coisas. Então, eu não gosto de desapegar, eu realmente gosto de guardar todas as minhas coisas. Ou, né? Vamos ser mais práticos, então. Isso. Então, varia de pessoa para pessoa, de situação para situação. Legal. Sara, e além do custo com a profissional, no caso de você, tem sempre investimento com insumos, como por exemplo cabides novos ou potes e afins? Como funciona essa gestão dessa compra, dessa situação toda? A gente vê esses vídeos na internet e a gente já quer sair comprando tudo, né? Quando uma cliente me contrata, ela começa a fazer o orçamento, a primeira coisa que eu já preciso dizer para ela é não sai comprando organizadores. Porque a compra disso, ela também precisa ser pensada. Então, eu preciso tirar a medida das coisas. Depende o que eu vou organizar, eu vou comprar o organizador para aquilo. E não o contrário, né? Você vai comprar uma caixa pensando o que eu vou colocar aqui dentro. E aí, quanto aos organizadores, eu posso organizar tanto comprando todos os organizadores possíveis, como sem nenhuma compra nova. A gente gosta de falar de, sim, padronizar os cabides. Mas se tu tiver, sei lá, 5 tipos de cabides diferentes, na hora de padronizar, eu vou usar um tipo de cabide para as calças, um tipo de cabide para os vestidos. Então, ali eu vou padronizar. É claro que fica esteticamente muito mais bonito ter todos eles iguais, né? E eu gosto de usar também cabides neutros, coisas assim, porque o que precisa aparecer é a roupa, não o cabide, né? E falando de potes e tudo mais, né, vale a mesma coisa para o cabide, potes e caixas, vale a mesma coisa do cabide. Eu vou primeiro usar o que a cliente tem em casa, né? A gente vai usar o que ela tem ali, e se ela não tiver, se ela quiser que a gente coloque organizadores novos, aí vai para uma segunda conversa. Quanto que tu queres, quanto que tu tens separado para investir nisso? Porque a gente já sabe que tem uma infinidade e dá para brincar legal. Legal. Sara, eu acho que um dos pontos também que pega bastante, que tem esse mito, mas para organizar, vou contratar uma personal organizer, precisa ser uma casa grande para fazer sentido, tem que ter vários móveis e tal. Não, mas a gente sabe que na realidade não é bem assim, né? Então, espaço grande ou pequeno, todos eles cabem a uma boa organização. Como tu definiria esse conceito, né? Esse rótulo que se tem que para ficar legal tem que ser imóvel grande? Não. Imóvel grande, imóvel grande e com muito espaço também é fácil de tu criar mais bagunça, porque onde tem espaço vazio a gente acha que tem que ocupar aquilo ali, né? Primeiro já não. Tá tudo certo tu ter espaços vazios, você não precisa preencher, encher aquela gaveta, encher aquela prateleira, pode deixar ele vazio. Em imóveis menores é muito mais necessário realmente que venha alguém, que tenha esse olho
da organização, de como poder deixar isso mais prático, porque não tem muitas opções, né? Então eu preciso realmente otimizar isso aqui. Tem algumas, até quando a pessoa, por exemplo, assim, comprou uma casa nova com vocês, um apartamento com vocês pequeno, tem alguns truquezinhos, alguns móveis inteligentes, vamos dizer assim, que a gente pode comprar para multiplicar esse espaço. Então, né, camas com baú, hoje em dia tem até sofá com baú, então ali tu consegues guardar uma decoração de Natal, guardar roupa de cama, cobertores que dão muito volume, então tem bastante saídas, truquezinhos que a gente fala, né, para tu conseguir multiplicar o teu espaço. Porque aqui, vamos dizer assim, né, horizontalmente eu só tenho, sei lá, 70 metros quadrados, né, mas eu tenho espaço para cima, né, então vamos planejar. Legal. Falando também nessa questão de planejar, o contexto da importância, como a gente falou aqui nos bastidores aí, de ter a personal organizer na hora da concepção desses móveis, né, super importante, né? Sim. Porque eu posso auxiliar na questão em paralelo com o arquiteto ou somente com a cliente, vamos dizer assim. Eu posso auxiliar na distribuição, né, dos espaços dentro daquele imóvel. Então, eu preciso ter mais espaço, sei lá, comprei alguns eletros diferentes. Então vamos pensar onde colocar, porque eu não quero deixar a air fryer aqui, a batedeira lá, a panela elétrica de pressão na lavanderia, no móvel dentro da lavanderia. Então, realmente, eu consigo auxiliar tanto um trabalho em paralelo com o arquiteto como com a cliente direto, e aí faz tudo assim para ajudar a gente na questão de ajustes de marcenaria. Outro ponto, mito ou verdade que para personal organizer poder fazer um trabalho bacana precisa ter móveis sob medida? Mito. Mito. A gente consegue trabalhar legal com móveis prontos, né? Fazendo esses ajustes, essas alturas. Existem, hoje em dia até eu não vejo mais muito em loja, mas por exemplo, aquele calceiro, sabe, que tinha tu puxa como se fosse uma gaveta assim e tem vários cabides presos ali. Aquele ali ele não funciona, né? A gente não consegue se organizar, porque tu acaba usando os primeiros e colocando 3, 4 calças uma em cima da outra. Então, normalmente eu tiro aquele ali e coloco um varão apenas e a gente usa as calças como cabide. Então, essa já é uma intervenção que eu faço em móveis mais antigos, assim, quando o cliente já tem. Mas é sugestão, né? Só que assim, quando eu chego e eu já vejo que esse cliente também usa dessa forma, já tá ali, ele já tá me provando que isso não tá funcionando, né? Porque afinal de contas ele me contratou para isso, para eu trazer soluções e facilitar a vida dele. E falando de outros móveis também, na maioria deles eu consigo fazer essas alterações, esses ajustes de prateleiras, até tirar gavetas. Já aconteceu de eu tirar as gavetas, porque desses móveis, esses armários comprados, a corrediça não é muito forte, às vezes aquela gaveta também não é tão forte, a gente acaba tirando e trabalha com prateleiras, e aí para fazer a vez da gaveta a gente usa caixas organizadoras. Entendi, que legal. Uma outra situação que às vezes se coloca é que o público que realmente usa esse serviço seria um público mais elitizado. Mas isso é uma realidade ou qualquer pessoa pode contratar o serviço? A maioria acaba sendo um público mais elitizado. Mas sim, eu atendo todos os públicos. Eu tenho uma cliente que ela já me contratou 2 vezes e ela espera sair o 13º dela, uma das parcelas, para me contratar. Ela diz: Sara, é o meu presente, esse é o meu presente de fim de ano. E ela realmente consegue manter. Quem não é esse público mais elitizado, eu vejo que acaba conseguindo manter por mais tempo, porque, vamos dizer assim, proporcionalmente é um investimento, né? É um investimento maior, né? Então, doeu no meu bolso, doeu 2 vezes, né? Doeu antes, porque eu estava bagunçada, doeu na hora de eu colocar a mão no bolso e agora eu vou manter. Né? Realmente é legal, assim, quando eu recebo feedback. E eu até estou comentando sobre essa situação, tem uma recorrência, tipo uma manutenção, porque tu organiza, depois dá mais uma passadinha para ver como é que tá, porque eu acho que é o hábito também que não vai deixar voltar para a mesma situação, né? Existe, a pessoa então me contrata para fazer a manutenção. Tem quem me contrate a cada 6 meses, tem quem contrate a cada 1 ano, 1 ano e meio, né? Quem me contrata a cada 6 meses é para fazer essa troca inverno, verão, quando realmente o móvel não é muito grande, que a gente precisa deixar, né, a outra estação numa área não tão fácil de acessar, assim, né?
Mas depois de um ano e meio é quando mudou alguma coisa ali na família. Por exemplo, quando me contrataram tinha um neném pequeno. Então agora esse neném pequeno, essa criança já anda e já está mexendo aqui nas gavetas ó, acontece, né, de mexer nas gavetas da cozinha e opa, aqui tem peças que quebram. Então precisamos remanejar isso, porque num primeiro momento eu cheguei para organizar de uma forma que fique funcional e tudo tal, mas aí agora a gente já tem um porém ali. Aqui seria o local ideal para deixar, né, tal artigo. Mas agora a criança está pegando aqui, então precisamos mexer. Depois, quando ele já entende que ele não pode mexer mais, a gente volta para aquele espaço ali. Cara, até eu vejo quando tu fala sobre os artigos, as coisas, o carinho que tu tem pelas peças e pelo que tu faz. Sim. A gente tinha falado também aqui nos bastidores sobre alguns momentos da nossa vida que a gente acaba, que é importante e que talvez até faça muito sentido e as pessoas acabam não associando. Que, por exemplo, como a gente falou, quando nasce uma criança, que vai mudar a rotina da família, ou até quando a gente perde um ente querido, a gente tem essa situação desse pós-luto, né? Sim. Então, eu sei que é uma situação importante. Seria legal a gente falar, porque muitas vezes é um momento crítico, né, dessa mudança na casa, no lar da pessoa, e que é um momento que poderia contribuir muito, né? Sim, sim. O luto, ele tem várias fases, né? E chega a fase de que a pessoa, ok, agora ela está preparada para tirar as coisas, né, do seu familiar, do seu ente querido que não está mais aqui, então está na hora de tirar isso daqui, né? É muito delicado e quanto tempo leva? Esse é, que nem eu comentei para ti nos bastidores, eu tenho o dia para começar, eu não tenho o dia para terminar. Porque às vezes, enquanto tu tá ali mexendo, se a pessoa fica junto, parece que dói, que tu tá arrancando uma casca da ferida, né? E fica sempre essa coisa assim de, será que eu tô honrando? Será que eu deveria manter tudo da pessoa aqui? Essa conversa eu vou tendo conforme o tempo, né? Conforme o tempo vai passando, conforme as coisas vão acontecendo, até antes no orçamento só o fato da pessoa me procurar é porque ela já está sinalizando de que ela está entrando na fase do luto de que, ok, né, posso tirar as coisas daqui. E no pós-luto eu não posso deixar espaços em branco, né, espaços vazios, porque o vazio daí ele remete à falta daquela pessoa. Então eu preciso realmente ressignificar tudo ou de onde eu tirei coisas, tirei objetos, porque imagina, sei lá, se for alguém que trabalha em casa, né? Então tem, sei lá, as ferramentas, tem, sei lá, o escritório da pessoa, então saem muitas coisas ali, realmente fica muito espaço vazio, então realmente precisa ressignificar tudo isso. É bem delicado, só que assim como na organização normal, né, vamos dizer, nos outros serviços, tu vê a satisfação da pessoa depois e ela consegue enxergar realmente o cuidado que eu tinha, né, que eu tive durante esse processo, o cuidado, o respeito, tanto por ela quanto pelas coisas que a gente foi tirando dali, foi, né, dando destino conforme ela foi dando orientação e tal, é muito gratificante. Não falando nesse contexto de pós-luto, mas falando agora propriamente do desapego. É normal as pessoas terem uma dificuldade nesse desapego, porque a gente conversando aqui, talvez alguém vai achar, não, eu sou um acumulador, meu Deus, não é bem assim e tal, mas acontece muito de as pessoas, não vou jogar essa bermuda fora. Essa bermuda aqui eu gosto de usar. Isso aqui é de quando eu me formei, isso aqui é do 2º grau. Tem muita gente que guarda tudo isso. Vamos voltar lá no começo. Quando a pessoa me contrata, porque é preciso fazer as perguntas certas para tu ouvir o que a pessoa vai te trazer, né? Se a pessoa me diz, eu tenho muita coisa, não consigo me vestir, não consigo pensar, eu sei que eu tenho muita coisa, mas não consigo fazer as escolhas na hora que eu vou me vestir e tal, ela me trouxe esse problema. Isso eu guardo em alguma caixinha aqui. Quando chega na parte de que realmente é muita roupa para esse espaço, eu preciso lembrar ela de, né, lembra? Tu quisesse, né, tu pedisse para eu vir aqui, eu tô aqui por causa dessa tua dor. E aí, dependendo de como for, sei lá,
Se for alguma peça que ela destoa muito da maioria, então, sei lá, uma bermuda muito surrada, mas a maioria das roupas daquela pessoa tem um outro aspecto, um outro... estão mais novas e tal. Eu pergunto qual é a história dessa peça. Já aconteceu uma vez tinha uma camiseta, ela era totalmente diferente de tudo que tinha na casa, né? Ela era muito velha. E aí, e não adianta, né? Na minha casa, vamos dizer assim, eu sem saber a história daquela peça, para mim ela era só uma camiseta velha. E aí eu chego com todo respeito, realmente zero julgamentos, e aí eu pergunto, me conta a história dessa peça. Naquele caso, era uma camiseta que o marido dela tinha ido num show, no primeiro show da banda favorita dele, quando ele era bem novo. Aí ela, pelo amor de Deus, tu não tira isso daqui. Disse, então vamos só fazer diferente. Ele continua usando, sei lá. Não, ele não usa, mas eu não posso tirar. Então ela vai para a caixa das lembranças. Então sim, a gente faz uma caixinha com as lembranças e o que a pessoa quer guardar como lembrança, ela vai lá. Ela não precisa ficar aqui nas camisetas que ele usa, né? A gente agrada a dois, a gente não joga fora agradando o marido e tira da vista agradando a esposa, né? Sara, vamos lá. Falando agora da questão de dicas, né? Se a gente pudesse pontuar aqui 3 dicas que tu pudesse dar para todo mundo para ser mais organizado e para ter essa situação mais fluida, a casa num contexto geral mais organizado. Que dica tu daria? Uma tenha em casa só o que realmente te faz feliz. Então, sabe aquele presente que tu ganhou no amigo secreto do colega da empresa que tu nem vai muito com a cara dele, tu não precisa guardar isso. Se ele for na tua casa, eu imagino que ele não vá na tua casa, mas se por acaso algum dia ele for na tua casa, ele não vai procurar aquele objeto. E se ele procurar, tu dá um perdido, né? Se ele te perguntar. Porque a gente tem coisas em casa que a gente acha que a gente deve honrar quem deu pra gente, mas não tem porquê. Não tem porquê a gente ter ali. Tem coisas que a gente tem, que às vezes a gente olha, sabe assim, quando dá aquele sentimento ruim assim? Então, sei lá, tem também quadros com imagens, coisas assim, que tu olha, foi uma pessoa boa que me deu, mas eu olho pra isso e eu não me sinto bem. Não tem porquê tu ter isso ali. Às vezes, esse quadro é da tua esposa e pra ela tem um sentimento bom e pra ti não tem. Aí eu só sugiro que coloque num ambiente que tu não passe muito para não ver aquilo, porque tudo é energia dentro da casa da gente, né? Então, por isso que eu digo, o meu trabalho ele vai muito além de só dobrar as coisas e achar um lugar para colocar. Realmente, eu vou para tua casa, eu vou para casa de quem me contrata para deixar a vida dele mais leve, né? E o que eu falo aqui é porque aconteceu em algum momento, né? São cases que eu trago, a gente nunca fala quem é, mas é bom realmente para ter essa troca de experiência, né? E em relação a roupas, eu falo, mas é porque eu preciso ouvir e fazer isso também, né? Por exemplo, ter só o que serve na gente, né? Eu tô em casa com uma mala, eu digo que é a minha mala da esperança, né? Vai voltar a servir, né? Mas eu já estou fazendo algo a respeito disso. Mas realmente não tem por que a gente guardar tanta coisa que a gente não usa, né? E só ter o que faz bem. Segundo, para conseguir realmente manter uma organização legal em casa, é fazer pequenas tarefas todos os dias. Porque se a gente deixa para fazer tudo de uma vez, a gente não consegue fazer. E dá o desânimo e aí a gente para ali e aí fica se cobrando, né? Por que eu não consigo fazer? Por que eu sou assim? Não sei o quê. Porque realmente é muito pesado parar e fazer tudo. Eu vou e faço porque quando eu estou na casa do cliente, eu não preciso parar para fazer almoço, eu não preciso parar para atender um telefone, eu não preciso parar para atender um filho pequeno. A gente, quando está em casa, é muito mais difícil do que eu ir na casa da pessoa e fazer. Falando até essa questão de criança pequena e tal, eu acho que até o quanto que é saudável para uma criança crescer realmente num ambiente que é mais organizado, né? Porque muitas vezes eu me pego, as crianças, esse brinquedo que tá lá, mas onde é que é o lugar exato daquilo? Né? O baú de brinquedo que está cada vez maior, que dá quase uma avalanche de ursinho e de bola. Então, a importância de ter um ambiente organizado, acho que inclusive faz bem para a família no todo, mais ainda para as crianças. Sim, para a criança, primeiro porque assim, se ela tem muita coisa, ela não tem nada também, porque ela não chega a criar apego com aquele bichinho, porque ela tem outros 20 bichinhos, né? Sim, pode até ter um ou outro preferido. E se ela realmente só tem
um ou outro preferido, não tem por que ter tudo isso aqui, né? Falando de pelúcias e tudo mais, então tá, daí já para a poeira, já vai para a saúde também, né? Quando tem esse tanto de brinquedos, já vai mais uma dica ali, quando tem muito brinquedo, eu não quero me desfazer, e são peças, né? São brinquedos bons, são brinquedos caros, ganhou de presente da avó, da tia e tudo mais. E se a criança realmente gosta de tudo e brinca de tudo, mas ela não vai brincar com tudo ao mesmo tempo. Dependendo do volume que for, eu digo para separar em 2, 3 caixas. Então, vamos dizer que eu consigo separar todos os brinquedos da criança em 3, né? Guarda 2 partes e deixa uma brincando. Então, sei lá, passou um tempo, troca. Então, a criança vai ter sempre brinquedos novos. Então, agora a gente guarda o que estava aqui e vamos trazer outro. E assim vai tendo esse rodízio e a criança vai tendo sempre brinquedos novos ali. Legal. E a gente cria, primeiro, né, adultos mais organizados. E eu gosto de falar sempre para incluir as crianças, né, nessa rotina de... Conforme o tamanho, conforme a criança vai ficando mais velha, tu consegue dando mais tarefas, mais atividades em casa. Por mais que tu tenha empregado, mas a criança precisa saber, né? Ela precisa também ter essa organização, porque no mínimo a sua mala a criança vai fazer, no mínimo, né? Quando essa criança for adulto, no mínimo a mala esse adulto precisa saber fazer e tudo mais. E a gente a gente cria crianças mais independentes, né? Mais autoconfiantes, de que eu consigo fazer isso, eu consigo fazer aquilo, e sem contar que é um momento em família também, né? Opa, agora vamos ajuntar teus brinquedos. Não precisa dizer ajunta teus brinquedos, né? Vamos ajuntar teus brinquedos. Que daí na hora que a gente quiser, vem me ajudar a pendurar roupa. Faz sentido, né? Né? Eu te ajudo, tu me ajuda. Sara, falando aqui agora sobre parceiros de trabalho, eu acredito que você tem alguns marceneiros, lojas, que para complementar esse serviço, né? Como é que funciona? Tens essa parceria com alguma? A gente não é uma ilha, né? A gente precisa realmente de quem? Das pessoas que nos cercam. Eu gosto sempre de trabalhar com quem é, por exemplo assim, realmente mais próximo, né? Eu sou muito adepta do consumo do comércio local, né? Mas o comércio local ele também precisa estar preparado para isso, principalmente com atendimento. Né? Eu não consigo passar batido por algum lugar que eu tive ou um bom ou um péssimo atendimento. As pessoas precisam saber, né? E não só falar quando foi ruim, mas também falar quando é bom. Eu realmente eu elogio e tudo mais. E aí, falando de comércio local, sim, com marceneiros, com lojas de organizadores o mais próximo possível. Eu trabalho bastante, né, com o pessoal daqui de Indaial mesmo. Porque às vezes, né, falando de espaços de cama-baú, então os clientes me pedem aonde, né? Eu indico daqui da região. Se eu já sei o preço ou se eu sei da agilidade na entrega, tudo depende de como eu preciso disso, né? Que preço, prazo, entrega. Então, né, eu já conheço um pouco e aí eu vou indicando sempre quem é daqui. Por isso a importância de tu ter realmente uma boa rede de contatos, de relacionamento. Legal. Sara, então só pra gente encerrar aqui, a gente conversando, eu sei que tu tens um e-book com as 10 regras de organização, né? Como as pessoas fazem, então, para ter acesso a esse e-book, como é que a gente pode fazer para entregar esse material para elas? Esse e-book, ele já tá no link da minha bio. Algumas coisas que eu falei aqui estão nesse e-book, porque não adianta, né? Se tá lá é porque é da minha vivência e faz parte. Então é só chegar no link da minha bio, @Sara_personal organizer e tá lá. A gente pede que, se eu estou te entregando, pelo menos tu me siga, né? Legal. Sara, muito obrigado por ter vindo aqui, também. ter tirado esse tempo para conversar com a gente. Tenho certeza que vai ser muito legal para quem nos assiste aqui. E espero que a gente faça mais coisas em breve aí, quem sabe até um Vivendo Indaial pra gente mostrar como funciona na prática. Podia, né? Com certeza. Tá Sara, bom. então é isso aí. Muito obrigado. Obrigada. Até mais. Até.